Olá, amigas e amigos, estamos com mais um programa Pela Ordem. O nosso convidado de hoje é o vereador Rodrigo Moraes, do município de Japeri. Rodrigo Moraes tem 45 anos, é técnico em segurança do trabalho e vem se destacando como uma nova liderança política no município de Japeri. Rodrigo é filiado ao Partido Social Democrático, o PSD, e o parlamentar, através dos seus discursos fortes e verdadeiros, bem estilo do Carlos Moraes, né? O ex-prefeito Carlos Moraes, que é o padrinho político dele, vem trabalhando no município de Japeri. A vida pública do Rodrigo Moraes teve início no ano 2000, justamente na campanha do ex-vereador Carlos Moraes. E de lá para cá, o Rodrigo construiu uma trajetória pautada pela dedicação aos projetos partidários e pelo seu engajamento nas demandas locais. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Uma honra te receber aqui. Já te conheço há muitos anos, sempre trabalhando, sempre trabalhador, sempre voltado para as causas sociais e políticas da cidade de Japeri. Mas você sempre, eu te conheço assim, desde sempre em Japeri, mas você sempre foi um fiel escudeiro, né? Do ex-prefeito Carlos Moraes. Boa noite. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. Você está abrindo aqui o seu programa Pela Ordem. Sim. E isso nos dá voz. Isso é importante para o nosso mandato, é importante para a gente poder sair daquela nossa bolha. Sim. Que é aquele debate que a gente tem sempre na Câmara, e a gente expressar o que a gente pensa sobre a nossa cidade. Em relação ao ex-prefeito Carlos Moraes, eu acompanho ele, eu e minha família, desde os anos 2000, na verdade, já na época do pai, quando foi candidato algumas vezes por Nova Iguaçu, quando ele foi candidato em Nova Iguaçu em 88, eu não votava na época, mas minha família já... E ele foi vereador em Nova Iguaçu. Foi vereador. Japeri era Nova Iguaçu. Era Nova Iguaçu, chegou a ser até presidente da Câmara lá por um tempo. E Japeri emancipou, inclusive com ele liderando. Isso. E o Barcelos e outros, né, que ajudou na emancipação. E eu tenho por guia político, por espelho político, o nome Carlos Moraes, porque para mim é um nome forte, um nome sério, né, lógico, com defeitos e qualidade como todos os seres humanos, mas para mim é uma pessoa que sempre me inspirou, né, para entrar aí na vida pública. Ô Rodrigo, antes da gente começar firme o nosso bate-papo aqui, eu quero deixar uma mensagem para todos que nos assistem, porque eu tenho recebido muitas mensagens, né, as pessoas falando, porque você só entrevista político de Japeri, porque você só entrevista vereador de Japeri. Gente, isso aqui, eu tenho que fazer essa confissão, eu vou aproveitar a vinda do vereador Rodrigo aqui para fazer esse esclarecimento para todos vocês. O programa Pela Ordem é um programa dedicado para prestação de contas de mandato de parlamentares. Você pode ser vereador, você pode ser deputado estadual, você pode ser deputado federal, você pode ser senador, não importa. Se você quiser prestar contas do seu mandato aqui conosco, pode vir. A única coisa que eu coloco aqui e eu não abro mão é que a gente não tem pauta. As perguntas surgem e nós fazemos, e aí o entrevistado, ele se quiser responder, responde. Se não quiser, olha, eu prefiro não falar sobre isso. Não fala. Agora, o que está acontecendo aqui, e eu tenho que deixar isso bem claro para você que nos assiste, até por uma questão de respeito. A quem nos assiste e a quem vem aqui participar, é que nem todo mundo tem coragem de vir. Eu tenho convidado todo mundo aqui da região metropolitana, principalmente, né, todos os vereadores, alguns deputados estaduais, mas os caras querem fazer a pauta. Não, olha só, eu vou lá, mas eu quero falar disso. Se eu não cobro nada, te cobrou alguma coisa, vereador? Não, de maneira alguma. Não cobro de ninguém. Vereador Marlon esteve aqui, eu não cobrei nada. Vereador Igor Braz veio aqui, eu não cobrei nada. Eu não cobro nada de ninguém. Mas fica esclarecido isso, né? A gente aqui não faz acordo de pauta. Já que você não paga, porque tem uma diferença, sabe, vereador? Existe jornalismo, existe divulgação. Eu faço jornalismo. Quer fazer divulgação, aí
a conversa é outra. Você vem aqui, paga, e você fica aqui falando sozinho que você é bom, que você faz, que você é bonito e tal. Fora isso, não. Vereador, quero te agradecer por você me dar essa parte, né? Sem eu te pedir, mas é uma parte, né? Porque eu precisava esclarecer isso e é importante o teu eleitor saber, né? O teu eleitor, que eu digo, é quem votou em você e quem pretende votar. Lógico que teu capital político, por tudo que você vem fazendo, vai aumentar, né? Então, as pessoas já ficam sabendo, pô, eu votei no Rodrigo, e o que ele está fazendo por mim? Ele está fazendo isso aí. Coragem, determinação, né? Eu sou um jornalista experiente, antigo, e aí você vir aqui, diante disso, sem medo e sem máscaras, para quem é eleitor em Japeri, ó, já fica sabendo. Né, vereador? Fabiano, primeiro eu quero lamentar, né, essa omissão dos políticos de fugir à responsabilidade, né, de vir aqui ou vir em qualquer outro programa, né, que seja público, para esclarecer, para prestar conta daquilo que ele faz para a população. Né, isso é lamentável. Mas cada um responde pelo seu CPF, cada um faz aquilo que bem entende. Eu acho que nós estamos tendo uma curva da política, é a curva da transparência. O povo já não... eu percebo que o povo já não admira mais o político batedor de ombro, aquele político que bate no ombro dele e tudo aquela conversinha, aquela historinha, né? Eu acho que o povo a gente tem que parar de subestimar o povo. Eu, no meu primeiro discurso na Câmara, lá quando eu assumi, eu falei que o fato de colocarmos um terno e estar naquela tribuna não quer dizer que somos mais inteligentes que o povo. O povo tem toda a capacidade de pensar, raciocinar, decidir. Então, a gente temos que parar como político de achar que o povo é submisso, subestimar o povo. Essa é a palavra. A gente não pode subestimar o povo. A gente tem que entender que o povo tem sim esclarecimento político hoje, é bem informado, né? As redes sociais veio para informar o povo e o povo sabe realmente quando as palavras são carregadas de verdade, quando as palavras são carregadas de mentira, quando existe sensacionalismo, quando não existe. Isso é uma marca. E a minha marca que eu pretendo deixar, enquanto estiver naquela Câmara ali, é isso, a transparência. E talvez nem tudo que eu falo, Fabiano, possa ser verdade ou mentira, mas é a minha verdade, é aquilo que eu acredito. E o que eu acredito pode ser o que você não acredita, o que você não acredita, mas eu acredito. E a minha verdade não vai ser absoluta, ninguém consegue ser unânime. E você não tem deixado de se expressar de forma alguma, né? Não, eu jamais. Eu pretendo, eu tenho uma meta, isso eu sempre... Eu acho que deixar de subir naquele microfone para fazer, tanto ser oposição ou ser situação, deixar de ir ali é enfraquecer a democracia, é se acovardar, porque ali é o lugar que o parlamentar deve exercer o seu papel, deve dar a sua opinião. Alguns vão gostar do que você fala, outros não vão gostar, mas é ali que você realmente tem que fazer de fato o seu papel. Não é só comparecer e votar. Não, senão você vira um fantoche. Você ali só comparecer e votar, você vira um fantoche. As pessoas precisam te conhecer. Você mesmo disse, né, ali é um lugar que você precisa se fazer conhecido. Não se fazer conhecido pela sua imagem, mas pelo que você tem de conteúdo. E eu pretendo muito aproveitar essa oportunidade para mostrar para as pessoas quem eu sou realmente, porque as pessoas às vezes nos conhecem, acham que nos conhecem, mas não sabem o que a gente tem dentro da gente, não sabem o quanto nós somos capazes, né, de fazer de um bom mandato. Ô vereador, essa questão parlamentar, você tem apresentado algum projeto? Você apresentou algum projeto de lei? Como é que está a tua atuação parlamentar? Em primeiro lugar, a tua atuação parlamentar. Fabiano, nós estamos, você é jornalista, então você sabe que nós estamos passando um momento hoje muito delicado na Câmara. Conturbado, delicado. Igual aquela ventania que deu semana passada aí, deixou todo... Japeri lá tá assim, né, a Câmara, né? Na política. Então, eu tenho alguns projetos na gaveta, porém,
eu sei hoje, né, nós não temos a maioria, eu faço parte da base do governo, nós não temos a maioria para aprovar os projetos. São quantos hoje na base do governo? São quantos hoje na oposição? São 3 na base do governo e 8 na oposição. São 11 vereadores. Mas eu tenho alguns projetos na minha gaveta, pronto para, no momento, eu sei que toda tempestade passa, essa tempestade vai passar, inclusive eu tenho um projeto muito interessante, que o plano de carreira da educação de Japeri, Fabiano, ele, quando o funcionário público da educação chega no final da sua carreira ali, ele vai se aposentar, ele recebe ali uma gratificação, quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Não, aí é que tá, essa é a deixa. Eu quero incluir o doutorado. Eu quero incluir o doutorado nesse plano de carreira. Já incentiva a estudar mais, né? Primeiro que você incentiva a pessoa a estudar mais. Se especializar, né? No final ele vai ter um salário melhor e a gente consegue melhorar a aposentadoria. Na ponta, né? Porque quanto mais preparado o professor, melhor o aluno, mais capacidade ele tem de fazer o aluno aprender, né? Eu também tenho um projeto de incluir na rede de educação, que era um projeto, inclusive, do Carlos Moraes, mas infelizmente ele não conseguiu a tempo colocar isso em pauta, de incluir parece que o Jorge Miranda fez isso em Mesquita, de incluir isso, o jogo de xadrez para as nossas crianças. Porque o jogo de xadrez desenvolve a cabeça da criança, a cabeça do jovem, e você desenvolvendo a cabeça do jovem, ele fica mais questionador. E o jovem que pergunta, ele força o professor a procurar a resposta. E a gente, com isso, consegue melhorar o nosso nível de qualidade. Tem outros projetos que não são tão relevantes, assim como esse, mas esses são os principais projetos que eu tenho hoje na minha gaveta e tenho plena convicção que quando chegar o momento oportuno vai ser pautado, vou colocar para ser pautado, mas enquanto tiver essa tempestade eu sei que eu não vou conseguir êxito. Então, por enquanto, ele está na gaveta, mas eu tenho certeza que essa tempestade vai passar e a gente vai conseguir. Hoje, infelizmente, né, Japeri está vivendo esse momento todo, muita denúncia daqui, denúncia dali, né, denúncia contra pessoas do Legislativo, pessoas do Executivo, e aí realmente, né, acaba atrapalhando, porque o que poderia ser uma questão de uma discussão de um projeto de lei, né, de um requerimento de informações, que são ferramentas do parlamentar, né, acabam se perdendo por conta dessa discussão política. Como é que o senhor está se colocando nisso aí, vereador? Como é que está o seu posicionamento em relação a isso aí? O senhor pega tudo quanto é denúncia, rebate tudo quanto é denúncia, só analisa primeiro? Como é que está a tua atuação, teu pensamento em cima disso? Fabiano, porque denúncia é denúncia, né? Você não é obrigado a rebater qualquer denúncia, mas analisar. O parlamentar, um dos papéis fundamentais, um dos nossos atribuições é fiscalizar. E a gente fiscaliza. Só que você não pode fazer isso com fígado. Você não pode fazer isso com ódio. Você precisa fazer isso com muita tranquilidade, muita calma, para você não se perder. Os bastidores da política, nos corredores, fora das câmeras, é muito diferente do que o povo imagina, de que a grande massa imagina. Que a grande massa pega o trem ali 13h30 da manhã, desce, retorna e não tem muito conhecimento. Eu venho fiscalizando, eu vejo pessoas falar que Japeri, que o colégio está sem merenda. Eu chego lá, eu fui no Laranjal, eu cheguei lá, a diretora me mostrou, estava lá a fruta, a carne vermelha, estava lá a proteína, estava lá o carboidrato. Então a gente fiscaliza. Eu não posso ficar fazendo politicagem o tempo todo. Então, assim, o dia que eu achar algo que eu acho que deve ser denunciado, eu vou denunciar, sem problema nenhum. Mas enquanto eu não vou ficar fazendo... Eu acho que quando você leva isso para um lado político, só para o lado político, para trazer um clima de oposição, de briga,
talvez do toma lá, da cá, que isso existe muito na política, eu não vou fazer. Eu vou fazer com muita responsabilidade, porque eu acho que isso é muito ruim para o povo. Porque tudo que um político fala, às vezes, e ele tem voz, o povo ouve e as pessoas vão replicando aquilo se torna uma verdade. E 90% das denúncias que são feitas, pelo menos na minha cidade hoje, eu sei que são infundadas, e tanto é que a prefeita está lá. Se fosse todas elas tivessem fundamento, ela já tinha tido um afastamento pela justiça, como já aconteceu em outros municípios. Então, quer dizer, o senhor vê a denúncia, tem isso, aí vai lá, pega teu carro, vou lá em tal lugar. Deixa eu ver, aí faz sentido, né? Que é um trabalho sério, é um trabalho, né, lógico, porque pegar uma denúncia e embarcar só na denúncia por embarcar não adianta, né? Você tem que pegar a denúncia, averiguar, ouvir as duas chaves. Você pega a denúncia, denunciaram que uma escola não está recebendo merenda. Você vai lá, chega lá, tu conversa com a diretora, ela fala que recebeu. Olha lá na dispensa. Você vai fazer essa denúncia, aí tu vai levar essa denúncia. É verdade. Então, e o senhor, sendo da base do governo, deve ter, eu imagino que deve ter algum trânsito no governo. Aí, se tiver alguma coisa errada, também pode partir para resolver. Coisas pontuais. Lá, por exemplo, a escola tal não recebeu arroz. O que aconteceu? O que está acontecendo? Não precisa levar a vias de fato, né? Porque o prefeito, isso eu queria deixar bem claro para quem nos assiste, o prefeito, ele está muitas vezes no gabinete dele, tratando de assuntos burocráticos, assinando vários documentos, vários processos, convênios, está em Brasília, e ele não sabe, às vezes, o que está acontecendo lá na ponta. O prefeito, ele não tem essa capacidade de ter, ele não é onisciente, ele não é onipresente. E o governo, às vezes, você vê críticas nas redes sociais, por exemplo, de que um funcionário de um posto de saúde ou do próprio Hospital Municipal de Japeri atendeu, recepcionou o munícipe mal, aí a pessoa vai lá e critica o prefeito. Eu acho que é muito... Pega o nome da pessoa, você tem o direito, pega o nome da pessoa, vai lá no gabinete da prefeita, ou vai no gabinete de um vereador, olha só, tem como levar essa demanda da prefeita? Porque a prefeita vai... Agora, quando você vai para a rede social, você, além de expor a pessoa, você não resolve o problema. Porque você tem que resolver o problema. Hoje a rede social deu voz à população, e isso é bom, mas ao mesmo tempo acontece sem limite, né? Acontecem injustiças. De pessoas que... às vezes você está num momento difícil, você está num dia ruim, às vezes você... por exemplo, eu perdi meu pai, vai fazer 4 meses amanhã, dia 6. Então eu perdi meu pai, amanhã faz... Às vezes, amanhã eu vou lembrar muito do meu pai. Às vezes uma pessoa vai lá na Câmara, no meu gabinete, eu recebo ela com alguma frieza e ela sai de lá chateado. Aí nós somos ser humano, o funcionário é ser humano, ele está direito a errar. Agora, o que a gente não pode é ficar sempre politizando as coisas. A gente não pode sempre querer que as coisas viram caos, porque isso é muito ruim para o município. Eu acho que os poderes são independentes, mas, porém, para o município é muito bom que eles sejam harmônicos. É o que eu penso, é o que eu realmente acredito. É o que está na lei, né? Inclusive. É o que está na lei, inclusive. Então, eu tenho muito orgulho hoje de ser base do governo. Primeiro porque eu tenho por marca a lealdade, a gratidão. E para mim um homem sem gratidão é um homem sem caráter. Um homem sem gratidão é um homem sem palavra. Um homem que não é grato, se ele não é grato a uma pessoa que ajuda ele jamais vai ser grato a alguma coisa. Então, assim, eu sou muito grato à prefeita por ela ter me dado a oportunidade de estar ali. Então, assim, eu vou ser leal a ela sempre e falo isso na tribuna, por isso que eu estou falando isso aqui abertamente. Mas a prefeita errou. Se ela errar e se a justiça condená-la, comprovar, que ela pague pelo erro dela. É assim que é.
Eu não posso ficar politizando isso, eu sou contra essa politização. Eu acho que o papel do vereador fiscalizou, viu o erro, se quer levar o MP, entrega lá no Ministério Público, espera o Ministério Público dar o parecer, ele vai dar o parecer, é assim que funciona, favorável ou não favorável, se vai depois, se arquiva ou se não arquiva, se não arquivar, ele vai levar ao judiciário, o judiciário é que vai decidir se é culpado ou inocente, é assim numa democracia. A gente entendemos. E nós temos os órgãos de controle também, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. O que acontece hoje muito no Legislativo, Fabiano, é isso. É que nós parlamentares estamos querendo fazer o papel dos órgãos de controle. Você falou muito bem. Nós estamos perdendo a mão. Fiscalizar não é controlar. Isso é a grande diferença que está acontecendo em vários municípios, no país inteiro. E principalmente na minha cidade, infelizmente. Eu queria pegar até um gancho contigo. Vou pegar um gancho contigo, vereador. Que o senhor falou sobre o mandato, né? Às vezes eu estou no meu gabinete, às vezes eu estou chateado, o meu pai morreu, e às vezes naquele dia eu não estou bem, aí a pessoa fica chateada, mas uma coisa que eu acho interessante, e eu não sei por que os vereadores não divulgam isso, é a questão do próprio gabinete e é a questão da dificuldade que, por exemplo, um vereador de Japeri tem para exercer o mandato. Quantos assessores o senhor tem lá no seu gabinete? Nenhum. Entendeu? Eu acho que falha aí, né? Tem vereadores lá que tem um assessor. Então, tem alguns que tem mais, mas eu acho que tem uma falha aí, né? Então, o que acontece? O vereador de Japeri tem essa dificuldade também. Quantos assessores só tem? Nenhum. Então vai fazer um projeto o senhor mesmo. Às vezes tem até algum amigo, algum colaborador, algum voluntário. Não, aqui, ó, eu estou aposentado, vou te ajudar. Eu tenho um tempo livre, terça e quinta, vou te ajudar. E eu acho que isso aí precisa ser dito, vereador. A gente sempre dá nosso jeito, nem que seja do nosso bolso, a gente coloca a pessoa lá para atender, para ajudar. Mas eu sou muito de rua, Fabiano, eu não mudei nada na minha vida, eu continuo indo nos mesmos lugares, frequento os mesmos lugares. Está morando no mesmo lugar? No mesmo lugar, não pretendo sair de lá, isso é uma promessa que eu fiz. Não é nem promessa, na verdade, é porque realmente eu gosto da minha cidade, eu não vejo motivo nenhum de sair da minha cidade. Eu vejo hoje em Japeri pessoas obcecadas por Nova Iguaçu. Barra, então, nem se fala, mas eu estou falando você bem mais modesto. Tem uma obsessão para se mudar por Nova Iguaçu. Eu sou muito feliz na cidade onde eu nasci, foi ali que eu tive minha infância, foi ali que eu passei minha juventude, estourei, sorri. E, inclusive na mesma rua, eu nunca mudei nem de rua, para você ter uma ideia. Só mudei de lado, eu morava do lado esquerdo, hoje moro do lado direito. E a minha família, a família mais antiga da minha rua, se não for a mais, é uma das mais antigas da minha rua. Sou meu avô. Meu avô chegou aqui com 7 anos de idade, só meu pai agora foi falecer com quase 80. Então, para você ver quanto tempo tem, minha família está estabelecida em Japeri. Então, eu tenho essa obsessão de sair da minha cidade, eu não tenho. Eu gosto da minha cidade, acredito que a minha cidade está indo no caminho certo, talvez não na velocidade, Fabiano, que a gente quer, porque nós somos, eu estou me incluindo como povo. Porque o político é o retrato do povo. Sim. Eu sou povo. Sim. Os outros 10 que estão lá, mais a prefeita e o vice-prefeito, os secretários, sai do meio do povo. Quando você fala assim, o político, nós não somos nenhum extraterrestre. Nós viemos do povo. E para ser um parlamentar, para ser um vereador, para ser um prefeito, enfim, para ocupar qualquer cargo público. Então eu acho que eu nunca vou ter medo do confronto com o povo, porque eu não quero ser unanimidade. Porque se eu for unanimidade, eu ultrapassei a barreira de Jesus Cristo e não é a minha meta. Entendi. E daqui para frente, vereador, quais são os projetos? O que você planeja daqui para frente?
Meu planejamento daqui para frente é focar nas pessoas. Eu tenho muita obsessão, isso eu herdei do ex-prefeito Carlos Moraes, eu tenho muita obsessão de desenvolver a cidade. Mas como vereador, a gente tem uma certa limitação, mas mesmo assim a gente está indo atrás de amigos, através até do ex-prefeito, a gente tem feito contato com pessoas que têm pequenas indústrias, a gente precisa aumentar a nossa arrecadação. A nossa arrecadação precisa... Eu vejo as pessoas, às vezes, vejo discursos, às vezes, na Câmara, de que Japeri é uma cidade... Mais pobre. E também que Japeri é uma cidade mais rica. Japeri não é uma cidade rica e não é uma cidade miserável, mas porém ainda é pobre. E provo para você que é pobre. Eu vou dar só um exemplo. Japeri tem 92 quilômetros quadrados. Né? Esse dia o prefeito de Mesquita esteve na Câmara para tomar um café, porque tem um dos vereadores lá, o Marquinhos Coronel, ajuda ele, foi para tomar um café na Câmara, eu conversando com ele. Inclusive ele teve família em Japeri, o pai dele foi que loteou a Vila Planetária, a gente conversando, batendo papo. Ali perto da sua casa, né? Sou Sancler, o avô dele que loteou a Vila Planetária. E eu conversando com ele, ele falou que Mesquita tinha 500 e alguma coisa milhões de orçamento. Eu perguntei do tamanho de Mesquita, ele falou que era 44 quilômetros quadrados. Só que 22 era mata e morro. Os outros 22 eram áreas urbanas. Então, Mesquita é rico. Japeri não. Só o Marajoara é do tamanho do Guandu. Só o Marajoara é do tamanho de Nilópolis, perdão. Só o Marajoara, o bairro Marajoara é do tamanho da cidade de Nilópolis. Só o Marajoara e o Guandu junto é do tamanho do centro urbano de Mesquita. Nós temos 600 milhões de orçamento. 300 milhões é para pagar a folha. Sobra 300 para custear toda a cidade. A sua cidade. Inclusive a Câmara. A nossa cidade a gente precisa aumentar o orçamento da nossa cidade. Porque o que acontece? A prefeita fez teve esse dinheiro da SEDAI no governo passado, e mais a habilidade de gestão, conseguiu captar mais de 40 milhões em emendas e fez lá um puta projeto de drenagem e pavimentação. 200 ruas. Beleza, é bom, é bonito, parabéns, acho que ela está de parabéns, precisa, saneamento básico, saúde, porém, daqui a alguns anos a gente vai precisar manter aquilo. Sim, a manutenção. E o contrato de manutenção, se hoje ele custa R$1, daqui a 5 anos ele vai custar 10. E assim sucessivamente. Aí você tem que aumentar o contrato da varrição, que ninguém varre rua de chão, mas vai varrer rua asfaltada. Sim. E aí você vai aumentando o custo da cidade. Porque nós temos que diferenciar, Fabiano, e ninguém quer fazer, político nenhum fala isso. Porque o político, ele às vezes tem medo do povo. Existe uma diferença entre município e cidade. E você vai entender perfeitamente porque, além de você ser jornalista, você é empresário. Você não pode misturar a sua vida empresarial com a sua vida física. Não é isso? Certo. Isso é uma regra fundamental. CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Exatamente. Isso é uma regra para quem é empresário. No município não é diferente. Como que funciona o município? O município, ele arrecada. A cidade gasta. É igual a sua família. É igual a sua casa e seu carro. Você arrecada com o seu trabalho e gasta dentro da sua casa, gasta com o seu carro, gasta com a educação do seu filho, da sua filha. Essa é a diferença. O município precisa arrecadar mais para pagar melhor a cidade, para fazer a cidade evoluir mais. E essa separação as pessoas não conseguem entender a diferença entre município e cidade. O município, ele precisa desenvolver para a cidade crescer. E as pessoas confundem crescimento com desenvolvimento, que são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Sem dinheiro não tem como. Não existe. Você administrar riqueza é uma coisa. Eu vejo as pessoas, às vezes, fazer comparações. Eu vejo a experiência fazer comparações, pessoas instruídas,
que chega e fala assim, mas Queimados evoluiu. Muito, e Japeri está estagnado. Aí eu deixo a pessoa falar, depois eu falo assim, mas tem uma explicação para isso. Aí fala, Japeri emancipou quase da mesma data. Vamos lá. Tá. Só que quando o Japeri emancipou, a gente não conseguiria brigar para pegar ali aquela divisa seropédica com o Japeri. Sim. Primeiro por causa da divisão do Rio, que é uma lei federal. O Rio passa ali, você não pode ali, a primeira, né? Então a gente não tivemos frente para Dutra. Que é Queimados. Uma parte é Queimados e outra parte não é tivemos para seropédica. Dutra, que é seropédica. Sim. Lá quando chega em Engenheiro Pedreiro, nós temos Que nem era seropédica. Era Itaguaí. Era Itaguaí. Que já é um município com mais de 200 anos, e né? você não conseguiria nunca brigar. Se você brigasse com Itaguaí, você não emanciparia a cidade. Depois você vai lá, aquelas 7 ruas que é Queimados, que ainda pertencia a Nova Iguaçu, Sim. você também não ia conseguir brigar por Nova Iguaçu para tomar aquela frente da Dutra ali. Nós ficamos sem frente para a Dutra. Foi o nosso retrocesso. Queimados explodiu, foi exatamente isso. E, além de tudo, ganhou um parque industrial ali da Codim, na época, e Queimados já nasceu com 10 anos. Já nasceu há anos-luz na nossa frente. Mas ali tem uma... Eu não sei se é do seu conhecimento, mas aí eu vou até fazer uma confidência aqui. Né? Naquela época ali, o prefeito era o Max Lemos, que era afilhado de casamento, né? O padrinho de casamento do Max era o governador Sérgio Cabral. E o governador Sérgio Cabral se empenhou pessoalmente para que aquele parque industrial tivesse... Porque o parque existia, mas era vazio. Lembra disso, vereador? E aí o Sérgio Cabral se empenhou pessoalmente para encher aquilo lá. Ó, bota tua empresa lá. Casas Bahia. Pô, bota tua... Não, eu tô pensando em botar em Japeri. Que Japeri, rapaz? Coloca lá. Japeri foi muito judiado politicamente. Eu lembro disso. E essa frente, e quando você não tem essa frente para a Dutra, isso te atrapalha. Porque o empresário, ele quer ter a frente para a Dutra. Sim. Agora nós vamos ter um boom daqui a uns 10 anos. Aí você pode ter certeza, vai ter um boom por causa do arco metropolitano. Sim. Que está cortando a nossa cidade. Tem uma parte do arco ali que é Japeri. Que é Japeri. E ali nós vamos ter um boom. Se você passava no arco aí há 5 anos atrás, demorava, tu ia daqui em Nova Iguaçu e não encontrava o carro. Agora já está começando a dar engarrafamento no arco metropolitano. E daqui uns dias vão surgir ali pós de gasolina, vão surgir indústria, e a nossa região vai desenvolver. Então, e aí outra comparação que eu vejo as pessoas fazer, outra comparação, Japeri. As pessoas falam, poxa, mas e Paracambi? Eu falo, Paracambi tem outra explicação. Paracambi, já em 1800, Dom Pedro foi ali e inaugurou a indústria têxtil, gerando 10 mil empregos, tanto é que tinha que importar emprego de Japeri para trabalhar lá. Porque tinha tanto emprego que Paracambi não comportava. Aí o cara trabalhava na Brasil Industrial, ele tinha um salário bom, essa é a diferença. Ele podia, quem tem um salário bom, quem está empregado, o que ele faz? Isso é a verdade. Ele tira o filho dele do colégio público, coloca num colégio melhor, aquela geração foi ficando melhor de vida. Tanto é que Paracambi reside lá uns 50 médicos. Quantos médicos residem em Japeri? Verdade. Aí as pessoas falam, Paracambi tem vários bancos. O Banco do Brasil... Por que o Banco do Brasil não sai de Paracambi? Porque ele tem lá 100 contas de médicos, de advogado, de pessoas que foram... Banco é negócio, né? Banco é negócio, que tem movimentação financeira. O banco não vai ficar onde tem pobreza. O banqueiro gosta de riqueza. Essa é a grande verdade. E as pessoas querem fazer essa comparação. Mas quem conheceu Japeri Laranjal, igual meu pai conheceu, Japeri, Queimada, nossa região era laranja... Quem conheceu Japeri Laranjal, andou em trecho de burro ali, mata burro, né? Aqueles passa burro, sabe que Japeri evoluiu. A minha rua passava uma vala negra e a céu aberto. E era chão. A Joaquim Leite Serrão ali, a Rua da Pedreira, você conhece bem. Hoje é asfaltada e não tem mais a vala negra. Então assim, Japeri evoluiu, mas não na nossa velocidade. E nem eu falei lá, e eles na época... Nós vamos demorar muito, mas muito tempo para ter Japeri dos sonhos, porque se você for na capital, Rio de Janeiro, é a cidade mais rica
né? Do Em estado. vários aspectos, né? Mais rica do estado. Turismo, tudo, né? É a mais rica do estado e uma das mais ricas do Brasil. Sim. Tem o turismo Bomba. que bomba, mas ainda é um fracasso em indústria, poderia, né? Ainda é um fracasso em indústria, mas se você vir aqui, se você pegar a divisa ali, Anchieta, Pavuna, se você pegar a Zona Oeste, você ainda vai ver vala negra, você ainda vai ver problemas, você ainda vai ver coisas que você ainda não que você não vê em Japeri. Nos limites, né? No limite. É. Aí, Nos cantões. Aí você vai em Nova Iguaçu. Quem conhece Nova Iguaçu sabe disso. É. Quando dá meia hora de chuva, no pé do fora de Nova Iguaçu, dá água no peito. Se você passar da Unig para lá, entrar em Dom Bosco, Gão Pará, Cabo, você vai ver vala céu aberto. Isso justifica? A gente não justifica. Mas eu estou querendo dizer que é lento. E olha quantos anos tem Nova Iguaçu. É lento. O progresso é lento. Como na nossa vida é lento. A gente faz o primário, faz o ginásio, faz uma faculdade, ou faz um curso técnico, arruma um emprego, constrói uma casa menor, compra um carro mais barato, e assim sucessivamente. Quando você chega lá nos seus 60, 70 anos, que você consegue dar uma estabilidade na sua vida, para esperar o espírito descansar, para deixar para sua família ali um certo conforto. E assim é o nosso município. Eu tenho certeza que quando a gente vai chegar nesse Japeri dos sonhos e com muita tranquilidade, mas não vai ser mais, ainda, eu acho que ainda vai demorar bastante prefeitos por conta do Japeri tem uma cultura, por conta de um querer matar a política do outro. Isso na política, talvez nacional, é ruim. Você tem um projeto bom, Fabiano, da direita, a esquerda deve aproveitar. Se tem um projeto bom da esquerda, a direita deve aproveitar. Se um prefeito vem, aí eu digo para você, se um prefeito vem com um projeto bom, que era aquele projeto do Carlos Moraes das indústrias, se os que passaram depois dele tivessem trago mais duas cada um, não estaríamos melhor? Estaríamos melhor. Só que ignoraram aquilo. Porque pro político é muito mais fácil fazer a obra imediatista, a obra aqui da palminha. Então, na tua opinião, Japeri, né, como outros municípios também, vai demorar um pouquinho para chegar lá, né? Eu acho que vai demorar. E essas até por conta da discriminação, tá, Fabiano? É outra coisa que a gente somos muito discriminados. O governo do estado sempre nos olhou com muita discriminação. Talvez o único que foi olhado com um pouquinho de menos discriminação foi o governo. Agora, porque a SEDAI foi vendida, eles foram obrigados a repassar o dinheiro para o município. Sim. Então foi uma lei. Eles não repassaram lá para a prefeita. Por boa vontade. Por boa vontade não. Se por ele, ficava tudo no estado. Né? Mas o Timor conseguiu ali uma herança ali junto com o Sérgio Cabral, mas também massa asfáltica. Não conseguiu nada muito além de massa asfáltica. E assim, eu acho que tem políticos ali da nossa redondeza que tem capital político ali que podia ajudar mais o nosso município, mas não ajuda. É uma opinião minha. Japeri realmente sofre essa discriminação. Eu acompanhei, né? Eu acompanhei essa visão assim do ex-governador Sérgio Cabral. Eu acho que ele entregou alguma coisa, ele tinha o objetivo, né, de apoiar um candidato que não era o ex-prefeito. O ex-prefeito acreditava que ele seria o candidato, como tomou 2 rasteiras seguidas, né? Só que na hora lá, alguém fez a cabeça do povo, né? Não sei quem foi, mas alguém fez a cabeça do povo, e o povo acabou não votando em quem era de outra cidade. Essa é a realidade. Mas por 3 vezes eles tentaram, né? 3 vezes eles tentaram fazer esse projeto lá. Não conseguiram. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. Tanto o povo de Japeri quanto o político de Japeri, nessa questão eleitoral, ele raciocina mais do que até. Eu quero deixar aqui, caso alguém se ofenda com isso, eu quero até pedir desculpa. Mas eu vejo que o eleitorado de Japeri,
ele é diferenciado. Ah, porque alguém compra voto? Compra. Ah, alguém vende voto? Vende. Mas olha a renovação que a Câmara Municipal de Japeri sempre tem. É uma média de renovação de 70%, 80%. Se o cara que está lá como vereador não for bom, ele não volta. É verdade. Ele não volta. Por isso que eu falei com o senhor lá no início, que essa oportunidade que o senhor está tendo é muito grande para aumentar o teu capital político. Político é uma ferramenta para melhorar a vida do povo. Esse é o principal objetivo do político sério. Sério. E eu não tenho nenhum problema de falar para você aqui, Fabiano, que existe santidade no nosso meio, mas existe político sério. Existem pessoas que querem ver a coisa acontecer. Existem pessoas que gostam daquela cidade. Existem pessoas que querem criar o filho dentro daquela cidade, que quer ver aquela cidade melhor. Existe em Japeri um grupo de pessoas. E, inclusive, eu queria fazer até um pedido aqui. Aquelas pessoas que tiver boa intenção, que for do bem, começa a prestar mais atenção na política, começa a prestar mais atenção nos nossos debates, começa a prestar mais atenção nos detalhes, porque a árvore, que você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você me conhece há muito tempo. Eu nunca pulei de galho em galho. Eu sempre acompanhei, você sempre me viu acompanhando o ex-prefeito Carlos Moraes. Ganhando ou perdendo, né? Perdemos muitas. E confesso abertamente aqui, estou confessando aqui, ele não quer mais, chegou a uma fase da vida dele, 81 anos, algumas injustiças que acontecem na vida pública, eu não vou entrar em detalhe, não quer mais, mas se ele amanhã falar assim, eu sou candidato, eu largo tudo que eu tenho e vou acompanhá-lo porque eu acredito nele. Então, assim, eu nunca fui de pular de galho em galho. Então, a gente tem que começar a prestar atenção naquelas pessoas que ficam de oportunismo na política. Eu acho que esse aqui vai ganhar, eu pulo para esse. Eu acho que esse vai ganhar, eu pulo para esse. A gente precisa acreditar em quem tem projeto, em quem quer. Quando a prefeita me convida para me ser candidato com ela, Fabiano, eu analisei os outros candidatos. E eu cheguei à conclusão naquele momento que ela estava fazendo e continua fazendo uma boa gestão. Mesmo sem experiência, hoje ela já está mais um pouco experiente, mas naquele momento, mesmo sem experiência, ela estava conseguindo fazer uma boa gestão. E quando eu via o perfil dos outros candidatos, não me agradou, as propostas não me agradou, uns só atacando e outros com projetos que também não combinava com as minhas ideias. Então, assim, eu preferi ficar do lado dela, não me arrependo. E acho que eu fiz a escolha certa e espero muito que Japeri não retroceda em relação a prefeito. Que o próximo prefeito de Japeri tenha a mesma visão da prefeita. A prefeita fez uma coisa que aí eu tenho que deixar bem claro aqui. Ela quebrou um paradigma ali que isso é muito importante. Ela quebrou retrovisores. Se você olhar o governo da prefeita hoje, tem gente que é ligado ao grupo do André Ciliano, gente que é ligado ao grupo do Carlos Moraes, gente que é ligado ao grupo do Timor, gente que é ligado ao grupo do Bruno. Ela não fez política de perseguição com ninguém. E isso é muito importante na política. Porque em todo grupo político, por mais ruim que seja o líder, tem pessoas boas naquele grupo. E ela aproveitou os bons de todos os grupos. Então, a prefeita, para mim, ela foi uma das pessoas que teve uma visão muito ampla em relação a isso. Tá certo. Bom, nós estamos aqui com o vereador Rodrigo Moraes, vereador do município de Japeri, filiado ao PSD. Vereador, chegamos ao final do nosso programa, né? Passa rapidinho, né? Passa rapidinho, a gente vai falando, vai batendo papo, vai passando rapidinho. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua coragem, determinação, sinceridade, né? Foi bom para o público conhecer, mas eu já conhecia, né? O teu discurso sempre foi esse. E eu quero agora deixar aqui um espaço
para o senhor encerrar com as suas considerações finais. Vamos falar aqui, ó, para a câmera 1. De novo, agradecer você, a sua equipe, o seu programa Pela Ordem, pela oportunidade. O que eu quero deixar de recado para o público, para o povo especial de Japeri, é que volte a acreditar nos políticos. Eu sei que está difícil, sei que a nossa classe hoje é uma classe que está realmente desacreditada, e eu me incluo nessa classe. Então, volte a acreditar nos políticos, porque ainda existem pessoas que querem um município, um estado, um país melhor. E comecem a prestar atenção nos frutos das árvores, que vocês vão ver aonde está a verdade, aonde está a mentira, aonde está o sensacionalismo, quem quer o bem do município e quem quer o seu bem pessoal. O demais, muito obrigado. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para bater esse papo. Vereador, toca aqui. Obrigado pela tua presença. Muito boa a tua participação. Pessoal, então, nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, o vereador Rodrigo Moraes, e no YouTube, né, para onde o nosso programa passa, tem uma particularidade, né? A Cazé TV mostrou isso para todo mundo, né? Tem gente que assiste na hora e assiste depois. E você tem essa oportunidade. Caso você não possa, divulga para os seus amigos, divulga para as pessoas que você conheça. Uma entrevista legal aqui com o vereador, pode assistir depois, não tem problema. E pode divulgar até para o teu pessoal, teus amigos, teus grupos também, tá? Eu vou deixar aqui para o pessoal, aqui embaixo, né? O pessoal da nossa produção, colocar aqui nosso direitinho, como é que faz, tá? O sininho, né? Para ativar as notificações. E eu quero agradecer muito pela sua presença aqui conosco, né? Acompanhando a nossa entrevista com o vereador Rodrigo Moraes, e convidar você para a próxima semana estar conosco aqui no programa Pela Ordem. Um abraço a todos e até a próxima. Ó, legal, tá?